As luzes de neon de Seul sempre pareceram mais brilhantes do que o necessário, como se tentassem desesperadamente esconder as sombras que habitavam o coração de seus milhões de habitantes. Para mim, a capital sul-coreana não era apenas uma metrópole tecnológica e frenética, mas um labirinto de memórias silenciosas. Ele caminhava pela calçada molhada do distrito de Gangnam, observando o reflexo das placas publicitárias nas poças d'água deixadas pela chuva passageira de outono. Em sua mente, uma única imagem persistia há 12 anos, o sorriso de Tae-yun sob as cerejeiras da Universidade de Yonsei. Min trabalhava como arquiteto em uma das firmas mais prestigiadas da cidade. Ele desenhava prédios altos e estruturas modernas, mas sua própria vida parecia estagnada em um rascunho inacabado. Ele era o mestre do amor platônico, o guardião de sentimentos que nunca foram traduzidos em palavras. Tae-yun, por outro lado, era o sol em torno do qual o mundo de Min orbitava, mesmo que Tae-yun nunca tivesse percebido a gravidade dessa atração. Naquela noite, o destino decidiu que o silêncio de 12 anos era tempo suficiente. Min entrou em uma pequena galeria de arte escondida em um beco de Insadong, fugindo do barulho do tráfego. Ele não esperava encontrar a razão de sua insônia eterna parada diante de uma tela abstrata em tons de azul e cinza. O azul dessa pintura é profundo demais, quase parece que vai engolir quem olha por muito tempo. Tae-yun virou-se lentamente. Os anos foram generosos com ele. O rosto juvenil dera lugar a traços mais definidos e maduros, mas os olhos ainda guardavam aquela faísca de curiosidade que Min tanto amava. Min? É você mesmo? Depois de todo esse tempo? Sim, Tae-yun. Sou eu. Parece que Seul é menor do que os mapas dizem. O reencontro foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como dissipar. Eles decidiram caminhar pelas margens do rio Han, onde a brisa fria cortava o ar. Min sentia o peso de cada palavra não dita durante a juventude. Ele se lembrava de cada vez que quis segurar a mão de Tae-yun durante as noites de estudo, de cada vez que engoliu um "eu te amo" para não arruinar a amizade preciosa que compartilhavam. Eu soube que você se tornou um grande arquiteto. Meus pais me contaram quando os visitei em Busan no ano passado. Eles ainda guardam aquela foto nossa na formatura. Eu também me tornei bom em construir paredes, Tae-yun. Não apenas de prédios, mas ao redor de mim mesmo. Tae-yun parou e olhou para as luzes refletidas no rio. Ele parecia carregar um fardo próprio, algo que o sucesso como produtor musical não conseguia aliviar. Eu sempre me perguntei por que você se afastou tão de repente depois que nos formamos. Você foi para a Europa, e as cartas pararam de chegar. As mensagens ficaram curtas. Eu senti como se tivesse perdido minha bússola. Às vezes, para não quebrar completamente, a gente precisa se afastar do que nos causa dor. Mesmo que essa dor seja a coisa mais bonita que já sentimos. O diálogo era uma dança perigosa na beira de um abismo. Min sabia que aquela era a sua última chance de ser honesto, mas o medo da rejeição era uma cicatriz profunda. Eles continuaram caminhando até chegarem a um café que ficava aberto até tarde. O aroma de café torrado e o calor do ambiente serviram de refúgio. Min, houve tantas coisas que eu quis te contar. Houve momentos em que minha vida parecia um palco iluminado, mas os bastidores estavam vazios porque você não estava lá. Eu me casei, você sabe disso, eu soube. Vi as fotos. Ela era linda, era. Mas o divórcio aconteceu há 2 anos. Percebi que eu estava tentando preencher um espaço com a pessoa errada. Eu buscava em outras vozes o timbre da sua. O coração de Min disparou. A revelação de Tae-yun era o primeiro tremor de um terremoto emocional. Ele olhou para as próprias mãos, temendo que, se olhasse para Tae-yun, começaria a chorar. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu cansei de fingir que o que tínhamos era apenas amizade. Eu era covarde, Min. Eu via como você olhava para mim, e eu tinha tanto medo de que, se eu admitisse o que sentia, o mundo nos destruiria. Então eu escolhi o caminho mais fácil. O caminho do silêncio. A raiva e a tristeza borbulharam dentro de mim. 12 anos de solidão por causa de uma covardia mútua pareciam um preço alto demais. Você tem noção do que foi para mim? Ver você seguir em frente enquanto eu ficava preso naquele corredor da universidade, esperando por um sinal que nunca veio? Eu te amei em cada linha que desenhei, em cada tijolo que mandei assentar. Meu amor por você não era platônico por escolha, Tae-yun. Era platônico por sobrevivência. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Min.
Taeyun estendeu a mão, mas hesitou antes de tocar o rosto do amigo. O clima no café parecia ter congelado. Eu sei. E eu me odeio por isso todos os dias. Mas o destino nos trouxe aqui hoje, nesta galeria, nesta noite fria. Não pode ser apenas coincidência. Seul é grande demais para coincidências, Taeyun. Mas talvez seja tarde demais para nós. As cicatrizes já fazem parte da nossa pele. Taeyun levantou-se e deu a volta na mesa, ajoelhando-se levemente para ficar na altura dos olhos de Min. O drama da cena era digno dos contos mais antigos da Coreia, onde o amor é testado pelo tempo e pelo sofrimento. Nunca é tarde para a verdade. Eu te amei naquela época, eu te amo agora, e se você me permitir, eu passarei o resto dos meus dias tentando compensar cada segundo de silêncio. Antes que Min pudesse responder, o telefone de Taeyun tocou insistentemente. Era uma emergência no estúdio, um incêndio criminoso havia começado no prédio onde ele trabalhava. O momento de vulnerabilidade foi interrompido pela urgência da realidade. Taeyun precisava ir, mas ele segurou o rosto de Min com as duas mãos. Não vá embora. Me espere no mirante de Nansan à meia-noite. Por favor. Eu preciso terminar essa conversa onde tudo começou a fazer sentido para mim, quando olhamos para a cidade juntos pela primeira vez. Min assentiu, embora a incerteza ainda o corroesse. Ele assistiu Taeyun correr para o carro sob a chuva que voltava a cair com força. As horas que se seguiram foram uma tortura. Min subiu até a Torre Nansan, o ponto mais alto da cidade, onde milhares de cadeados de casais simbolizavam promessas de amor eterno. Ele não tinha um cadeado, apenas um coração quebrado que batia com a esperança renovada. A meia-noite chegou e passou. A neblina cobriu Seul, transformando as luzes da cidade em borrões fantasmagóricos. Min esperou. 1 hora, 2 horas. O frio penetrava seus ossos, mas ele não se movia. Ele começou a pensar que Taeyun havia desistido, ou que o incêndio fora pior do que o esperado. O desespero começou a tomar o lugar da esperança. De repente, ele ouviu passos apressados subindo a rampa de acesso. Ele se virou e viu Taeyun, mas ele não estava sozinho. 2 policiais o seguiam, e suas roupas estavam manchadas de fuligem e sangue. Taeyun parecia exausto, mas seus olhos brilharam ao ver que Min ainda estava lá. Eu quase não consegui chegar. Houve uma explosão, eu ajudei a tirar alguns estagiários. A polícia queria que eu fosse para o hospital, mas eu disse que tinha um encontro com a minha vida. Você está ferido. Por que não foi ao hospital? Você é louco, Taeyun. Min correu em sua direção, amparando-o antes que ele caísse. Os policiais pararam a uma distância respeitosa, percebendo a intensidade do momento. Taeyun sorriu, um sorriso fraco mas vitorioso. Eu não podia te perder de novo. Se eu morresse hoje, eu morreria sabendo que você esperou por mim. Isso é mais do que eu mereço. Você não vai morrer. Você vai viver para me explicar cada dia desses 12 anos. Você vai viver para que possamos colocar o nosso próprio cadeado nesta grade. Sob o céu escuro de Seul, com a cidade estendida abaixo deles como um tapete de estrelas artificiais, Taeyun puxou Min para um beijo. Foi um beijo que carregava o gosto da fumaça, da chuva e de uma década de saudade. Foi o colapso de todas as barreiras que Min havia construído. O amor platônico, aquela admiração distante e dolorosa, finalmente se transformou em algo tangível, em carne e osso, em fôlego e entrega. Eu te amo, Min. Sem medos, sem silêncios. Eu sempre te amei, Taeyun. Mesmo quando eu tentava te odiar para parar de sofrer, eu te amava. Eles foram levados para o hospital logo em seguida. Taeyun teve ferimentos leves, mas o trauma emocional era o que realmente precisava de cura. Durante as semanas de recuperação, Min não saiu do seu lado. Eles conversaram sobre tudo, as cartas que Min escreveu e nunca enviou, as músicas que Taeyun compôs pensando nos olhos de Min, os sonhos que ambos tiveram de uma vida juntos. A reviravolta final veio quando Taeyun revelou um segredo que guardava desde a época da faculdade. Ele abriu uma pequena caixa de veludo que carregava consigo no dia do incêndio e que, milagrosamente, não se perdera. Dentro, havia um anel de prata, simples, com a data do primeiro dia em que se conheceram gravada no interior. Eu comprei isso há 10 anos. Eu ia te pedir para ficar comigo antes de você ir para a Europa.
Mas eu vi você conversando com aquele professor sobre sua carreira no exterior e achei que eu seria um obstáculo para os seus sonhos. Eu te deixei ir porque te amava demais para te prender a mim. Nós fomos dois idiotas nobres, Tae-yun. Tentamos salvar um ao outro e acabamos nos condenando à solidão. Mas o destino nos deu uma segunda chance. E desta vez, eu não vou deixar você ir, nem por nobreza, nem por medo. Min sorriu, sentindo que o peso que carregava nos ombros havia desaparecido. Ele olhou pela janela do hospital para a silhueta da Torre Nansan à distância. Seul não parecia mais um labirinto, mas sim um lar. O azul daquela pintura na galeria. Agora eu entendo. Ele não era para nos engolir. Era a cor do oceano que precisávamos atravessar para chegar um ao outro. Meses depois, a vida deles era uma sinfonia de rotinas compartilhadas. Min desenhou a nova casa deles, um espaço onde as paredes não eram para separar, mas para proteger o calor que criaram. Tae-yun voltou a compor, mas agora suas melodias eram vibrantes, cheias da luz que Min trouxe para sua vida. Em uma tarde de primavera, quando as cerejeiras voltaram a florescer em Seul, eles voltaram à Universidade de Yonsei. Caminharam sob as mesmas árvores de 12 anos atrás. O ciclo estava completo. Não havia mais espaço para o platônico, agora, tudo era real. Você se lembra do que disse sobre Seul ser pequena? Lembro. Por quê? Porque não importa o tamanho da cidade, meu mundo sempre terá o seu tamanho exato. Eles deram as mãos e caminharam entre as pétalas que caíam como neve rosa. O drama de suas vidas havia se tornado uma poesia de reconciliação. O silêncio fora finalmente derrotado pelo som de dois corações que, apesar de tudo, nunca deixaram de bater no mesmo ritmo. Seul, com suas luzes e sombras, era agora a testemunha de um amor que sobreviveu ao tempo, provando que algumas conexões são escritas nas estrelas muito antes de serem vividas na Terra. E assim, entre os prédios altos e a tradição dos templos antigos, Min e Tae-yun encontraram seu final feliz, um que não precisava de roteiros, apenas da verdade que brilhava em seus olhares. O amor platônico morreu para que o amor eterno pudesse florescer, mais forte e mais belo do que qualquer desenho ou canção poderia expressar. Entre as luzes de neon de Gangnam e a neblina da Torre Nansan, a verdade finalmente vem à tona após um trágico incidente. Eles descobrem que o sacrifício mútuo foi o que os manteve afastados, provando que o destino sempre encontra um caminho para os corações que se pertencem. Uma história emocionante de reconciliação, segredos revelados e a coragem de amar sem barreiras na capital da Coreia do Sul. Um conto que captura a essência dos melhores dramas coreanos com um final de tirar o fôlego.